Agora você vai descobrir um segredo que vai acelerar a sua aprendizagem no inglês absurdamente. E o mais impressionante é como essas dicas vão te economizar horas de estudo. E eu sei que provavelmente as escolas de inglês ficarão incomodadas com o que eu vou revelar aqui, mas não se preocupe. Só presta atenção nessas informações que são extremamente valiosas e farão total diferença na sua jornada. Então, para começar, é preciso entender que você só vai acelerar a sua aprendizagem se você eliminar tudo aquilo que não é tão necessário nesse momento. Então, para isso, vamos dividir isso aqui em 3 etapas. E a primeira delas é falar sobre essa ferramenta que vai te ajudar muito, chamada Did. Muito provavelmente você já viu o Did em algum lugar, mas o que realmente é o Did? O Did é nada mais, nada menos do que o Do no passado. Mas peraí, talvez você não faça ideia o que é o Do também. Não tem problema, talvez você não se lembre ou nunca tenha ido uma aula de inglês antes. Relaxa, porque ele é muito simples e eu vou te contar aqui. Mas antes, só lembrando que eu tenho um vídeo inteiro aqui no canal sobre o Do. Mas eu vou te explicar novamente o que é o Do porque ele é muito importante e a gente não pode deixar ele passar batido aqui. O do é um verbo auxiliar, ou seja, ele está aí para nos ajudar em várias situações, sendo a principal das ajudas a formação de perguntas. No Brasil, na nossa língua, o português, a entonação é fundamental para fazer perguntas. Apenas um nativo da língua ou alguém que fale português há muito tempo consegue diferenciar quando é uma pergunta ou uma afirmação. Pensa comigo, por exemplo, você está com fome? Você está com fome. Você viu? A frase é completamente a mesma e tudo que muda é a entonação. Agora, imagina para um gringo ou para uma pessoa de outro país tentando adivinhar se é uma pergunta ou uma afirmação. Muito difícil, né? Só que para nossa sorte o inglês é muito mais fácil. E é aí que o nosso amigo Do entra em ação. Para fazer uma pergunta de ação em inglês, existe uma estrutura básica, onde o Do está sempre lá na frente no começo da frase. Então sempre que você vê uma frase e o do estiver no começo da frase, já mata a charada. É uma pergunta. Então a estrutura para fazer uma pergunta de ação é muito fácil, não tem segredo. Olha que fácil. Então sempre começamos com ele, o do. O do, sinaliza que é uma pergunta, então sabemos que é uma pergunta. Após o do, vem o sujeito, que é eu, você, ele, ela, eles, e aí você que escolhe. Após o sujeito, acrescentamos um verbo. Então após o verbo, acrescentamos o complemento do verbo. Muito simples, trazer um exemplo para você. Você gosta de pizza, né? É uma pergunta em português. E como que fica isso, Começamos sempre com ele, o do. Então, do. Após o do, vem o sujeito, que é você, que é you. Então fica do, you. Após o sujeito, vem o verbo. Legal? O verbo gostar, que é like. Então, do you like? E após o verbo vem o complemento. Complemento pode ser qualquer coisa. No caso dessa frase é pizza. Então fica, do you like pizza? Fácil, né? Porém o do não se limita somente a isso. Ele tem várias funções. Ele é incrível. Só que eu tenho um vídeo completo aqui no canal sobre ele. Então esse vídeo aqui, hoje, a gente vai falar sobre algo ainda mais especial. Como você vai economizar tempo aprendendo inglês utilizando o did? Bom, em todas as línguas nós conjugamos o verbo no passado. No português, por exemplo, o verbo dançar, dancei, o verbo beber, bebi, o verbo comer, comi, e no inglês é ainda mais fácil. Só que tem um porém, porque parece que as escolas de inglês estão complicando isso aqui sem nenhum motivo. Em um curso de inglês, vão te ensinar sobre eles, os verbos regulares e os verbos irregulares. E qual que é a grande diferença entre eles e o porquê isso aqui é tão importante? Bom, vamos começar por eles, os verbos regulares. Ou seja, o nome já se diz por si próprio. Ele é regular, ele segue um padrão, ele é simples e fácil de você conjugar. Então, em uma aula de inglês, vão te ensinar que para você conjugar um verbo regular no passado simples, tudo que você precisa fazer é colocar o ed no final do verbo. Fácil. Por exemplo, o verbo jogar, que no inglês é play, se caso eu quiser falar eu joguei, tudo que eu tenho que fazer é colocar o ed no final do play. Então, eu, I
play yet. Outro exemplo aqui de verbo regular, o verbo falar, que em inglês é talk. Se eu quiser falar que ela falou, né? Como que ficaria isso, ó? She talked. Você viu? O ed no final do verbo. Fácil, né? Seria maravilhoso se fosse somente isso, mas ainda assim existem algumas regras que devem ser seguidas. Se o verbo terminar com y, você acrescenta o ied. Se o verbo terminar com e, você acrescenta o d. Porém, o que complica a vida de quem está aprendendo inglês é que além dos verbos regulares, existem os verbos irregulares, verbos que não seguem nenhum padrão. Os verbos irregulares não fazem o menor sentido. Um exemplo aqui é o verbo beber, que é em inglês drink. Se caso eu quiser falar que eu bebi, fica I drank. Outro verbo aqui, ó, o verbo ir, que é o verbo go. Se caso eu quiser falar que eu fui, fica I went. Como vocês podem ver, não segue nenhum padrão. E na aula de inglês, vão te dizer que a única maneira de você dominar os verbos irregulares é decorando. E são muitos e isso leva muito tempo. Só que eu preciso te falar que eu tenho uma ótima notícia. Você não precisa decorar nada disso aqui agora e você nunca mais vai errar a conjugação de verbo em inglês. E é muito fácil. Esqueça tudo isso, porque para transformar um verbo no passado em inglês, você não precisa decorar todos os verbos irregulares ou saber de todas as regras dos verbos regulares. Tudo que você precisa fazer é algo simples e fácil. Colocar o did antes do verbo. Então, para conjugar qualquer verbo em inglês no passado, não importa se é regular ou irregular, seguimos essa mesma estrutura. Sujeito, o did, o verbo, complemento do verbo. Então agora eu vou mostrar para vocês como que funciona para formular frases no passado dessa maneira que é bem mais fácil. Então vamos pensar numa frase aqui comum, no caso, ele jogou futebol ontem. Então começamos com o sujeito. O sujeito dessa frase que no caso é ele. E como que fala ele em inglês é he. Então, he. Então após o sujeito vem o did. O did que vai transformar o nosso verbo no passado. Então, ó, he did. Após o did vem o verbo, que é o verbo jogar. No caso, jogar em inglês é play. Então fica, ó, he did play. Ele jogou. Após o verbo vem o complemento do verbo, que é futebol. No caso, futebol em inglês é soccer. Então após o complemento do verbo, futebol, vem o ontem, que ontem em inglês é yesterday. Então fica, ó, he did play soccer yesterday. Então vamos formular mais uma frase no passado para fazer mais sentido aqui. Então a frase vai ser nós compramos comida. Olha que legal, uma frase no passado. Então começamos com o sujeito. O sujeito no caso dessa frase que é nós. E como que fala nós em inglês é we. Então we. Após o sujeito vem o did que vai transformar o verbo no passado, o verbo comprar. Então, ó, we did. Após o did vem o verbo comprar. O verbo comprar em inglês é buy. Então, ó, we did buy. E após o verbo vem o complemento do verbo que é comida. Comida em inglês é food. Então fica, ó, we did buy food. Nós compramos comida. Ok, só que não acabou por aqui, pessoal, porque tem algo super importante sobre o did que eu não posso deixar de mencionar aqui. Mas antes, precisamos falar do patrocinador do canal, a Move Vistos. Então, para você que está em busca do visto americano e não sabe por onde começar, ou até mesmo tem medo de ter o visto reprovado e acabar perdendo dinheiro, eu recomendo demais o serviço da Move Vistos, que é uma empresa especialista no visto americano. Eles trabalham com visto de turista e com visto de estudante. Além disso, eles possuem a melhor avaliação do mercado. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para vocês entrarem em contato com eles. Bom, agora você já entendeu o que é o did e como ele funciona. Então nesse momento, presta atenção nisso aqui porque é muito importante e vai elevar o nível do seu inglês. Vem cá, você lembra lá atrás que eu te disse que o did é nada mais nada menos do que o do no passado? E o do, você sabe, ele é super importante para formular perguntas. Ou seja, se o did é o do no passado e o do é fundamental para fazer perguntas, então entramos à conclusão que o did vai ser fundamental para fazer perguntas, só que no passado. Perguntas como você comeu, você dançou, você bebeu, ela dançou, ela jogou, você nadou, ele nadou, o que você quiser, pessoal. E eu vou te falar que é muito fácil. Então, para formular uma pergunta no passado, existe uma estrutura simples e é muito fácil. Então começa com ele, o did.
que no começo da frase ele indica que é uma pergunta no passado. Após o did, vem o sujeito. Eu, você, ele, nós, eles. Aí você que escolhe. Após o sujeito, vem o verbo, pessoal, que é muito importante. E após o verbo, o complemento do verbo. E é isso. Vamos para os exemplos que vai fazer mais sentido. Vem cá. Então vamos lá. Vamos formular frases no passado. Vamos pegar uma frase muito comum aqui. Você bebeu hoje? Bebeu é o passado de beber, certo? No português. E como que fica isso no inglês? Então, como que é uma frase? É uma pergunta no passado? Então começamos com ele, o did. Então, did. Após o did, vamos seguir aquela estrutura. Vem o sujeito, que o sujeito dessa frase é você. Você em inglês é you. Após o sujeito vem o verbo beber, que em inglês é drink. Então, ó, did you drink? E após o verbo vem o complemento do verbo, que é hoje, today. Então fica, ó, did you drink today? Então, para fazer mais sentido, vamos formular mais uma pergunta aqui no passado, para você nunca mais esquecer isso aqui. Então, vamos pensar aqui numa frase. A frase, se ela beijou você. Mesma estrutura, começa com ele, né? O did. Did. Após o did, vem quem? O sujeito, que no caso dessa pergunta é ela, né? Novamente, she. Então, ó, did she. Depois do sujeito vem o verbo beijar, que em inglês o verbo beijar é kiss. Então, ó, fica, ó, did she kiss? Ela beijou. E após o verbo vem o complemento do verbo, que no caso é você. E você em inglês sabe que é you. Então fica a frase completa, ó, did she kiss you? Ela beijou você. Legal demais, né, pessoal? Isso aqui é muito simples e muito poderoso, porque agora você consegue ter uma conversação sozinho, formular uma pergunta no passado e responder essa pergunta. E você pode praticar, e é aí que você vai evoluir. Durante o seu dia, você vai se comunicando. Por exemplo, escovou o dente, você se pergunta, né? Did you brush your teeth? Você vai responder, I did brush my teeth. Did you eat today? I did eat today. E assim você vai levando durante o seu dia, adicionando cada vez mais perguntas ao seu arsenal e assim vai evoluindo. Coloque esse hábito na sua vida que você vai sentir uma evolução absurda e é questão de tempo para você ficar fluente no inglês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica e se ficou alguma dúvida, coloca aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder vocês. Vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!